Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Para quem não me conhece, eu sou um professor tradicional da filosofia e cultura de Telema. Esse canal, Corrente 93, é um espaço onde eu posso compartilhar com os meus alunos, com os meus amigos, com as pessoas que se interessam pelo meu trabalho, os meus estudos, as minhas anotações, um espaço onde eu posso trocar algumas ideias com aquelas pessoas que estão, de certa maneira, envolvidas no meu trabalho. Eu estou fazendo uma série de vídeos, uma série de áudios relacionados a um livro que eu estou escrevendo, As Árvores da Eternidade. Um dos temas que nós tratamos nesse livro, no capítulo 5, é o culto de Lã. Então, esse áudio de hoje pretende dar continuidade aos áudios que eu tenho feito acerca do culto de Lã. No entanto, o estudo que nós vamos fazer aqui hoje não está nesse meu livro, As Árvores da Eternidade. Esse estudo que nós vamos fazer aqui nesse áudio está no meu livro, está na próxima edição do Jornal Corrente 93, que sai esse mês no dia 23. Para quem não conhece, o Jornal Corrente 93 é a melhor publicação telêmica do Brasil. Esse mês nós vamos fazer um caderno de estudo com mais de 300 páginas. Vamos abordar o culto de Lã, vamos abordar o trabalho mágico do neófito, o trabalho mágico da sacerdotisa. Vamos abordar o primeiro capítulo desse livro, As Árvores da Eternidade. E também vamos trazer a tradução de alguns capítulos do livro Cultos Sombrios, ou Cultos das Sombras, de Kenneth Grant. Nós vamos publicar esse livro na íntegra nas edições do Jornal Corrente 93. Então, se você gosta de Kenneth Grant, é uma boa oportunidade para você começar a assinar e fazer a sua coleção do jornal. É um estudo profundo para quem de verdade quer caminhar na cultura, na filosofia de Telema. Esse estudo que nós vamos fazer hoje, então, está no Jornal Corrente 93 deste mês e é uma adaptação de alguns dos escritos de Kenneth Grant sobre o culto de Lã para o Colegiado da Luz Hermética. Então, vamos começar. O estudo que segue e sobre o qual nos aprofundaremos aqui é o trabalho mágico do neófito. Trata-se do ensaio em capítulos que estamos publicando desde a última edição. O assunto desta edição, no entanto, é o sadhana, a prática espiritual do neófito. Nesse capítulo, ênfase foi dada ao sapta sadhana, a prática externa, a navopaya, do Shaivagama Yoga ensinado no Colegiado da Luz Hermética. O Shaivagama Yoga é o yoga do Shaivismo da Caxemira como transmitido no Colegiado da Luz Hermética. O culto de Lã, no entanto, foi outro tema tratado nesse capítulo. O sadhana do Colegiado da Luz Hermética desenvolve um trabalho diário e sistemático com o culto de Lã. Na prática inicial do culto de Lã no Colegiado da Luz Hermética, o neófito se aproxima de Lã apenas como o Gregório do colegiado.
Na medida em que o sadhana se desenvolve, o neófito se aprofunda no culto de Lã, onde opera diretamente com a energia ofidiana da Kundalini para a abertura de portais ou canais de percepção na intenção de se comunicar com criaturas espirituais diversas. O colegiado da luz hermética considera que cada associado deva, por si mesmo, estabelecer suas conexões espirituais com os chefes secretos da A. Assim, o colegiado se concentra na exploração de inteligências prater-humanas, seres extraterrestres, daimons, etc. Pelo termo prater-humano, deve ser entendido aquilo que está além do humano. Na tradição oculta, é aceito que existem seres espirituais fora do alcance geral da existência humana. Portanto, não estão sujeitos às mesmas leis de espaço e tempo de nossa dimensão. A história do ocultismo é repleta de relatos acerca do tráfico com estas entidades. Moisés recebendo os 10 mandamentos, a conversão de Saulo na estrada de Damasco, as sessões mágicas de Dr. John Dee e Sir Edward Kelly e o contato de Aleister Crowley com Aivas, Amalantrá e Abuldis. O contato com esses seres é sempre considerado benéfico, resultando na comunicação de um novo conhecimento e a aquisição de uma compreensão mais ampla sobre o universo. Crowley disse certa vez: minhas observações sobre o universo convenceram-me que existem seres de inteligência e poder de uma qualidade muito superior que qualquer coisa que nós possamos conceber como humano. Eles não são necessariamente baseados nas estruturas nervosas e cerebrais que nós conhecemos. A única chance para a humanidade avançar como um todo é fazer com que individualmente cada humano entre em contato com estes seres. Portanto, o colegiado se preocupa com transmissões e comunicações efetivas provindas de outros locos siderais com o propósito de se abrir em seus associados portais para que eles possam se tornar canais vivos para a expressão dessas forças. Mas o colegiado da luz hermética não interpreta de forma literal a expressão contatos com entidades prater-humanas. A experiência com Lã e outras entidades extraterrestres permite com que os seres humanos interajam com os seres não humanos a partir de uma perspectiva humana. No que concerne ao culto de Lã, o colegiado da luz hermética não se interessa apenas por sua natureza, mas também com as inúmeras possibilidades de utilizá-lo como um portal para nos levar aos seus próprios domínios ou para explorar os túneis de Sete através de uma cápsula intracósmica e quitoniana. Portanto, a corrente mágica dracotifoniana transmitida pelo culto de Lã deve ser vista como um efeito transformador de contato com essas forças além da consciência humana. O colegiado declara que os mistérios mais antigos da tradição arcana, a verdadeira gnose, eram de natureza física e não metafísica. A sabedoria secreta, oral ou oculta, transmitida através dos antigos arcanos, refere-se à origem física dos conceitos abstratos. As questões espirituais eram explicadas nos termos de fenômenos físicos, precisamente fisiológicos. Assim, as deidades tifonianas denotam específicas operações de alquimia psicofísica
que inclui as essências ou elixires sagrados, expelidos ou considerados impuros do organismo humano. Eu tenho empreendido pesquisas profundas nos mistérios do Shri Chakra em conexão com a serpente de fogo, a Kundalini, e os mistérios dracotifonianos. Muito do trabalho de pesquisa e prática vem de minha própria conexão com a tradição tântrica Uttaraminaya e suas escrituras Shastras. Uma obra relevante é um comentário tântrico da Ananda Lahari, feito por um adepto Kaula que sobreviveu nos arquivos da OTO graças a um iniciado da ordem. É de meu entendimento que a linhagem espiritual representada por este adepto é idêntica à linhagem espiritual que outorgou ao maçom austríaco Dr. Kalkbrenner o direito e a responsabilidade de, por volta do fim do século XIX, reviver a Ordem dos Templários Orientais, OTO. Eu falei bastante acerca da história e incorporação da corrente mágica na ordem em outros escritos. Agora devemos entrar em outro campo de investigação. Existe um formidável arranjo de técnicas designadas para facilitar a investigação de outras dimensões, outros níveis de consciência. Se for entendido que estas técnicas são meramente dispositivos conceituais, será fácil compreender seu mecanismo e suas limitações. A magia moderna, não menos que a ciência, erigiu barreiras efetivas que intimidam indivíduos que são, às vezes, melhor equipados para compreender tais investigações do que os próprios especialistas no assunto. O artista, o poeta, o músico, sonhadores cujos sonhos são capazes de realizar as verdades do grande vazio são, ocasionalmente, mais dotados. Os 14 campos de Sekhet Aru, as 22 escalas da serpente clifótica, os 38 tiers, os 32 caminhos sefiróticos da árvore da vida, os 33 graus da maçonaria, os 43 escalas do círculo Kaula, os 50 portais de Binah, as 51 voltas da Kundalini, os 62 devatas da mandala tibetana Demokog, e etc. São divisões bem conhecidas do universo mágico. Cada uma possui sua própria fórmula, guardiões, sinais e palavras secretas. Mas mercantes dos mistérios e seus incautos se perdem em um labirinto de caminhos que podem ser atravessados com facilidade através dos túneis de Sete atrás da árvore da vida. As vantagens desse acesso parecem ser óbvias a todos, mas os teóricos intransigentes que, quando privados do jogo de classificação sem fim dos nomes e atributos dos anjos, demônios, espíritos e etc., se encontram na borda do grande vazio sem saída, se não saltar diretamente em direção ao desconhecido, tentar racionalizar uma situação essencialmente não racional, tentar avaliar o inconsciente pelos padrões do estado de vigília, quem realmente poderá fazê-lo? A mente tem uma inclinação à classificação e análise, e isso pode fazer com que percamos as conexões essenciais da espiritualidade. Nossa subjetividade não pode ser compreendida em profundidade pela faculdade mental, mas por uma peculiar forma de inspiração, que pode ser descrita como um insight instantâneo de ordem suprarracional. Os yogis chamam isso de prajna. Sem essa inspiração, este insight,
nenhuma explicação é capaz de penetrar nos assim chamados mistérios da magia e do misticismo. Portanto, não temos que cultivar um novo poder, mas uma faculdade que permanece adormecida na maioria dos indivíduos por incontáveis períodos de tempo. Ela pode ser reativada ou redescoberta pela fórmula de Lam, que cobre todas as exigências e é uma chave para muitos portais, pois ela combina a totalidade da experiência humana como compreendida pela sílaba sagrada A1. A letra inicial de Lam é atribuída a Libra, a balança ou fator noturno. No presente contexto, a expressão fator noturno se relaciona com o período entre o dia ou estado de vigília, representado por Horus, cuja letra é A, no nome Lam, e o estado de sono profundo, representado pela letra M, no nome Lam, ou Chandra Bindu, emblema da noite dos tempos do deus Sete. A fórmula de Lam é, portanto, relevante ao Éon de Maat e aos gêmeos 7 horas. Assim, no Éon de Horus, isto é, o estado de vigília, Lam oferece o portal mais direto para todas as dimensões, pois o estado de vigília é sempre o presente. No presente, cada objeto parece ser real. Também, cada objeto parece ser real ao sonhador quando ele está sonhando. Portanto, falando estritamente, estar desperto ou estar sonhando são estados indistintos a partir deste ponto de vista. Isso ocorre porque nossa presença ilumina cada momento do tempo. Nossa presença requer tempo e espaço para nossa aparição, pois para estarmos presentes, nós precisamos estar estendidos nestes dois estados. Porém, uma vez que não há passado ou futuro, pois nós somos conscientes somente de um presente aparente, não existe presente também. Há somente o agora e uma consciência de nós mesmos que experimentamos como um estado de presença. Mas quem ou o que é o presente? A resposta a essa questão não pode se referir a qualquer coisa ou objeto, pois eu sou sempre e posso somente ser não objetivo, isto é, eu sou subjetividade total. Shen Hui declarou que a ausência de ser é ser e o verdadeiro ser. Essa dupla ausência pode somente ser intuída e ela requer que nós despertemos do tempo para a intemporalidade, do estado de vigília e sonho para a ausência destes estados, isto é, para o sono profundo, onde o sentido de objetividade é anulado. Mas essa fusão com o M de Lam, o sono profundo, precisa ser realizada conscientemente. Somente então pode nosso verdadeiro estado de ser realizado. O sono profundo é, portanto, o portal para a nossa realidade. Nós não podemos conhecer qualquer outra. O símbolo teomórfico dessa fórmula é Sete Tifon. Sete denota uma interioridade que é frequentemente mal interpretada como sendo uma corrente dirigida para baixo. Ela é também de maneira ignorante, confundida com maldade ou perversidade.
mas ela é meramente o reverso ou inverso da corrente fenomênica de manifestação. É, portanto, importante compreender que o conceito de sete na tradição draco-tifoniana do colegiado da luz hermética não tem conexão ou qualquer relação com o popular conceito de Satã, que é uma distorção comparativamente recente do simbolismo mágico. Sete é o assento ou trono de Ísis. Ele é às vezes representado como a frente da deusa Tifon, que mantém em sua fronte o Anki, o emblema da existência. Sete é também a projeção ou a criança de Tifon, a fonte obscura ou sombra da criança coroada e conquistadora, tipificada por Lã. O livro da lei profetiza o advento na terra, isto é, a manifestação desta criança, embora em nenhum sentido humano. O retrato original de Lã, desenhado por Aleister Crowley, mostra uma entidade usando um penteado, possivelmente uma coroa. A coroa é um tipo de Anki, o rei vivo que usa a coroa para denotar a realeza da existência. Originalmente, o livro da lei foi chamado de Liber Eli. Ele poderia ser, portanto, e com igual validade, chamado de o livro de Lã, isto é, o livro da criança ou deus anão, Hur-Parkrat. A análise posterior do nome Lã revela: Eli é igual a Libra, que é igual a Maat, que é igual ao equilíbrio, que é igual ao pôr do sol, quer dizer, o crepúsculo. A, que é igual ao Leão, que é igual ao Horus, que é igual ao estado de vigília, que é igual ao dia, que é igual à atualidade. M é igual a Escorpião, que é igual a Sete Tifon, que é igual ao sono profundo, que é igual à realidade, que é igual à noite. Maat, como o fator crepúsculo, é o conciliador entre os aions de Horus e Sete. Lam, portanto, Lam, por trocadilho, é também o aleijado, daí a sua identidade com Harpikrat ou Hur-Parkrat, a deidade anã, o deus aleijado ou sem membros inferiores. Essa é a maneira de dizer que ele é o deus abaixo do horizonte, o deus em amenta, o deus sem cabeça dos gnósticos. Também, com aquele que se encontra na escuridão, ele é equivalente a Samael, o cego, ou a Horu, o sem-olho dos rituais egípcios. Nós possuímos, então, o nome de Lã, o resumo da total consciência do homem, que é dividida em 3 estados. L é igual ao estado de sonho, A é igual ao estado de vigília e M é igual ao estado de sono profundo ou sono sem sonhos. Qualquer pessoa que tenha, de maneira bem-sucedida, usada a fórmula, sabe que o ovo de lã serve como uma cápsula espacial que transporta o lamanauta para qualquer plano ou dimensão desejada. Por lamanauta, eu me refiro aos praticantes do culto de lã. Ele tem apenas que contemplar através dos olhos de lã, a fim de familiarizar-se com o escopo do espaço. Este método tem a vantagem de proteger o lamanauta do contato direto com habitantes de outras dimensões, às quais ele não está familiarizado, pois ele usa a máscara de lã. Para dizer que ele não pode, se devidamente preparado, sair do ovo e conduzir por seu próprio risco as investigações que considere necessárias,
O Lamanauta necessita tomar suas próprias decisões após avaliar a natureza das relações inevitáveis incorridas no karma com as zonas que deseja explorar. Se o Lamanauta busca a entrada na zona malva, ele deveria ser devidamente cuidadoso em não abandonar o ovo, a não ser que ele tenha previamente atravessado astralmente o local referido. O Lamanauta deve então proceder como se segue. Após a identificação com o Lan ter sido alcançada e consolidada, o Lamanauta deve visualizar o sigilo da zona e atirar-se para baixo obliquamente, para dentro desta atmosfera. Se a descida é prolongada, a sensação de vertigem pode ocorrer, obrigando ao Lamanauta a retornar para a Terra, quer dizer, o estado de vigília. Ele não deve resistir a este sinal, mas sim renunciar à força que o impele para baixo e planar para cima tão gentilmente quanto possível. Se durante as subsequentes tentativas o Lamanauta for assaltado por ataques repetidos de vertigem ou náusea, é um sinal que o seu nível de competência mágica não está em equilíbrio com a operação. Neste caso, ele deve tentar reempreender a jornada por etapas. Para fazer isso, é necessário que ele formule astralmente uma plataforma de lançamento, absorvendo-a por métodos meditativos em cada estágio que galgar. Se este método também se provar além de suas capacidades, ao Lamanauta é aconselhado a testar o seu grau de competência através da exploração dos túneis mais inferiores de Sete, atrás da árvore da vida, serpeando seu caminho para cima até que se aproxime dos pilares eternos da zona malva. Caso atinja este nível, ele pode consolidar sua posição através da vibração dos mantras revelados a ele através de suas iniciações nos mistérios de Shilpa. Não é-lhe indicado a proceder além deste nível, a não ser que o Lamanauta receba sinais inequívocos que os mantras estão invocando os devatas necessários que agirão como guias além dos pilares. Em alguns círculos, há o mal-entendido que o colegiado da luz hermética esteja preocupado em reviver um tipo de crença e adoração de certas deidades de antiguidade remota. Isso é um equívoco. As deidades draco-tifonianas denotam operações específicas de alquimia psicofísica que envolvem as essências ou elixires secretados pelo organismo humano sob condições muito especiais. O sistema de marmas da Ayurveda e as zonas de poder ou chakras do Tantra são, indiscutivelmente, a sistematização mais consistente desta alquimia e que sobrevive até os dias de hoje. Os deuses e deusas, Osíris, Ísis e a criança Horus, são uma estenografia para fórmulas mágicas e místicas implícitas no sistema. Nosso objetivo não é promover fés antigas e exóticas, mas compreender e desenvolver uma tradição que é, para sempre, nova, no sentido em que ela forma as bases para toda a ordem genuinamente oculta, tanto do passado quanto do presente. Que o processo envolvido comporta o tráfico com formas alienígenas de vida e consciência, nós não negamos. Mas o fator tempo,
antigo ou moderno, é de importância secundária. Ele nos interessa apenas porque faz parte do desenvolvimento da gnose que permeia a tradição draco-tifoniana em sua mais ampla e completa e efetiva expressão. A tradição é conhecida como draco-tifoniana, não porque promove doutrinas de natureza maligna, como imaginado pelos não iniciados nos mistérios, mas porque ela utiliza substâncias que são usualmente secretadas do organismo e são consideradas sujas e nojentas. A criança mágica, a criança alquímica, o homúnculo ou a criança coroada e conquistadora de Telemann são expressões que se referem não a uma criança humana ou qualquer criança de característica humanoide, mas à fórmula mágica de Horus, do Horus antigo ou Sete, o gêmeo negro de Amsu-Horus. Novamente, o bebê no abismo ou o filho de Ísis são expressões que incorporam a noção de boneco ou anão mágico, o aleijão, o gnomo ou deidade corcunda que tipifica a energia solar no Amenta, a morada do deus oculto. Ele é representado como uma criança porque, como uma criança, possui o potencial de ambos os sexos. Esta deidade oculta é o totem andrógeno dos grandes mistérios, refletidos nos menores. Os habitantes do Amenta são mortos mumificados, esperando para despertarem como Horus ou voar grandes alturas como o falcão dourado desde a escuridão da terra. A criança ou bebê ascende de um mundo invisível e é um símbolo daquele mundo. E é neste contexto que devemos compreender o Grimório Lovecraftiano, que contém os nomes e rituais dos mortos, o Necronomicon. As entidades do panteão Lovecraftiano são aspectos de uma energia eterna, embora oculta na Terra, nas águas do tempo ou reveladas nos golfos circumpolares do espaço infinito. Pelo conceito de Tifon explicado, podemos confirmar a fidedignidade da corrente mágica pelos seus próprios resultados. Em seu livro Other Gateways, Kenneth Grant publicou uma transmissão recebida por ele nas operações da Loja Nova Isis no período que compreendeu 7 anos, de 1955 a 1962. A deusa Shilba foi a corrente informante. Shilba possui o seu trono dentro de Yuggoth, de onde ela projeta o planeta transplutoniano Isis. O colegiado da luz hermética está interessado nos graus mais avançados com efetivas transmissões e comunicações deste planeta, com o propósito de abrir portais com esta zona de poder trans-yogutiana. Para falar em uma linguagem mais branda aos leitores não familiarizados com a terminologia da gnose do Necronomicon, podemos dizer que a Terra é circundada, presa ou contida pelo poder de Saturno. Fornecendo uma passagem através dos planetas transaturninos, Urano, Xosar e Yuggoth, somos capazes de estabelecer comunicações com Nuisis, o trono de Shilba. Shilba, portanto, designa vibrações draco-tifonianas como recebidas através do prisma destas 3 zonas externas de poder. Um outro magista, Michael Bertiux, da mesma maneira que Kenneth Grant nas operações da Loja Nova Isis, conseguiu ir além de Yuggoth, mas o seu parâmpara deriva de fontes atlanto-africanas
enquanto que a corrente transmitida através do colegiado da luz hermética é fundamentalmente lemuriana. Um tentáculo das energias lemurianas se manifesta em entidades conhecidas como cinzentos. Crowley traçou essa linha de transmissão no retrato de seu líder, Lan. Existe muita especulação acerca da identidade de Lan com Aivaz. Crowley alegou que Aivaz era o seu sagrado anjo guardião, mas isso não significa que Aivaz seja Lan. Nas palavras de Kenneth Grant, Crowley não, até onde sei, identificou abertamente Lan com o seu sagrado anjo guardião, como ele fez tão enfaticamente no caso de Aivaz. Basta dizer que Lan forneceu uma explanação, embora seja provável ser mal compreendida, como no caso do próprio Crowley. Lan é o tentáculo de Shilpa que, abrangendo toda a árvore da vida de Nuises a Malkuth, satura a aura da Terra com a mesma corrente mágica que alimenta o colegiado da luz hermética. Tendo aludido à árvore da vida, é necessário notar que uma nova doutrina emerge no que concerne a sua estrutura e significado. A árvore é quadridimensional e possui seu reflexo nas profundezas da árvore da morte. Ambas as árvores têm o seu lado sombrio, negro, obscuro. O reflexo nas profundezas pode ser alocado aos profundos, os Deep Ones. O lado noturno da árvore está nos domínios dos Outer Ones, ou seja, os de fora, nos reinos de Amenta. Tais conceitos não podem, mas são mal interpretados pelo não iniciado, ser confundidos com este lado do abismo. Crowley era consciente disso e, para evitar más interpretações, ele dividia seus escritos de acordo com o plano em que aquela respectiva verdade era aplicada. Mas isso era, na melhor das hipóteses, um compromisso iniciático. Para tornar-se sensitivo às influências provindas do exterior, é necessário que a serpente de fogo torne-se ativa além da esfera de Saturno. É raro os casos em que a serpente de fogo transcende Saturno, mas quando isso ocorre, o adepto experimenta mudanças drásticas em seu comportamento e em sua psique, mas na maioria das vezes essas mudanças não são aceitas ou compreendidas pela sociedade. O colegiado da luz hermética se preocupa quase que exclusivamente com essas vibrações transplutonianas. Ela celebra os ritos, o colegiado da luz hermética celebra seus ritos durante a quinzena escura, não por razões nefastas, mas porque o pôr do sol na Terra anuncia sua ascensão no Amenta, a Terra negra ou oculta, onde ele reanima os mortos e ancestrais. Este é o período onde os feitiços supremos são proferidos e os poderosos antigos respondem. Considerações similares se aplicam à adoração do aspecto Hécate da deusa dos mistérios tifonianos. Ela é a bruxa, a feiticeira, a anciã e a grande mãe, não nos termos deidade terrestre ou mundana, mas a imagem primordial da mulher, como a primeira e, portanto, o símbolo mais antigo de sua manifestação. Isso não é para inferir que a concepção popular da bruxa como feiticeira não tem fundamento, pois, de fato, tem. A explicação é fundamentada na falta dos expurgos periódicos de sangue, a vida ou alma da carne que, tendo cessado, continua a destilar astralmente os seus venenos mortais, com os quais
a bruxa traça seu curso. Mas este fenômeno é meramente um reflexo negativo da corrente de Hecate e não pertence aos seus mistérios superiores, os quais, no colegiado da luz hermética, nós damos atenção. Muito bom, chegamos ao final. Esse então foi o nosso estudo sobre a energia ofidiana, os estados de consciência e o culto de Lã. Muito obrigado pela sua audiência. Amor é a lei, amor sob vontade.